fazer a oração? Fazer a oração. Todos de joelho. Vamos orar a Deus, orar. Oremos. Maravilhoso Deus e Santíssimo Pai, Deus de infinita bondade e de misericórdia, estamos aqui no Senhor, na tua presença, agradecidos por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos concedeste. Dia de bênção, dia de salvação, dia de oportunidade. Senhor, envia sobre cada um de nós o teu Santo Espírito neste momento para nos auxiliar, Senhor, em nosso culto a ti, meu Pai. Que o teu Santo Espírito já possa nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo, e também nos dá o entendimento para a compreensão da tua palavra. Recebe de bom grado os nossos louvores, meu Deus. Assim já te oramos e te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino. Ó Deus de amor, né? Ó Deus de amor. Ó Deus de amor. Vamos lá? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar, pois nações rendem louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor. És Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor. Deste-nos vida e perfeição. E ao desviar-nos de teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Número 2. Ó, adorai o Senhor na beleza da santidade, da glória e poder. Vinde, prostrai-vos à sua grandeza. Ele é o princípio e sempre há de ser. Vinde aos seus pés, ele é caridade, grande e piedoso, tardio em furor. Vinde adorá-lo por sua bondade, pela grandeza do seu santo amor. Ele criou o universo e a terra. Vinde adorai-o com fé e oração. Límpida fonte de bênção sem serra, fonte de graça e de redenção. Número 3, o Deus eterno reina. O Deus eterno reina no monte de Sião. Chegai-vos ante o trono seu em santa adoração. Trazei humildemente o vosso coração ao Deus eterno e Rei dos reis.
Senhor da redenção, o Deus eterno reina no monte de Sião. Os astros na amplidão sem fim sustenta com a mão. A Ele seja a honra, a glória e o poder, e acendam os louvores mil ao mais sublime ser. O Deus eterno reina no monte de Sião. Entrai no santo templo seu, buscai o seu perdão. Buscando sua face, a paz encontrareis, e reine para sempre, enfim, o eterno Rei dos Reis. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, o verso de número 3. 6:3. Quem vai ler? Leia alto aí. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tá vendo o que a palavra do Senhor está dizendo? Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Espírito do Senhor, ele não agiria para sempre na vida do homem, porque este é um ser carnal. O que é que isto significa? Isto significa que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir se nós queremos algo realmente sério com Deus ou não. Mas uma coisa é certa, o Espírito Santo, ele não agirá para sempre nos convencendo de nosso pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo realmente é nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. Mas, infelizmente, muitas pessoas não querem deixar ser convencidas pelo Santo Espírito de Deus. Mas uma coisa é certa, meus amigos, Deus, ele não terá ninguém por inocente. Aqui, nós temos um título aqui do nosso tema, é a obra do arrependimento. A serva do Senhor diz o seguinte: a longanimidade de Deus tem sido muito grande, tão grande que quando consideramos o contínuo insulto aos seus santos mandamentos, ficamos maravilhados. Então, meus amigos, a longanimidade de Deus tem sido muito grande. Deus, ele tem permitido muitas coisas neste mundo, mas nós temos que entender que no momento certo tudo será colocado em ordem. E ela diz, tão grande, a longanimidade de Deus é tão grande, mas tão grande, que quando consideramos o contínuo insulto aos seus mandamentos, ficamos maravilhados. Nós ficamos ali também perplexos. As pessoas estão pisando nos 10 mandamentos de Deus. As pessoas estão pisando na lei de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 24, no verso 4 a 6, a Bíblia nos diz que a maldição, ela consome a terra por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis de Deus, pisam nos estatutos perpétuos de Deus. Por isso a maldição consome a terra. E a Bíblia fala que poucos homens estarão, serão queimados os moradores da terra, e sobrará apenas um remanescente de Deus. E ela diz mais, o onipotente, que é Deus, tem exercido seu poder para restringir seus próprios atributos. Então, meus amigos,
Nunca pense que Deus ele nos abandona, porque Deus não nos abandona nunca. Deus está no controle de tudo. Satanás é um poder limitado, Satanás ele é um poder vencido. E aqui ela diz que Deus ele tem exercido o seu poder para restringir, para segurar os ventos, como nos mostra em Apocalipse capítulo 7. Deus ele está segurando os ventos. E ela fala, mas certamente ele se levantará para punir o ímpio, que tão ousadamente tem resistido às justas exigências do decálogo. Então, o Espírito de Deus, ele não agirá para sempre na vida do homem. Haverá um momento em que Jesus, ele se levantará. O livro de Lucas, no capítulo 13, nos versos ali 24, 24 a 26, fala que haverá um momento em que o Filho do Homem, ele se levantará para fechar a porta. A porta do quê? A porta do Santíssimo hoje. Nós temos uma porta que está aberta no céu, como nos mostra em Apocalipse capítulo 4. Ali nós temos uma porta. Aquela porta é a porta que dá acesso a todo o santuário celestial. Mas ela também representa o próprio Cristo. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. No santuário a gente tinha 3 portas. A primeira porta era chamada de o caminho. A segunda porta era a verdade. E a terceira porta? A porta da vida. Jesus representa aquelas 3 portas. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas haverá um momento em que essa porta ela será fechada. Jesus sairá do Santíssimo, lançará o incensário sobre a terra. Então aquele que está perdido já não se salva mais, e aquele que está salvo já não se perde mais. Aquele que está na prática da justiça, que continue praticando a justiça. E aquele que está na prática da iniquidade, que continue praticando a iniquidade. Por quê? Porque agora não existe mais oportunidade de salvação. Então ela diz, certamente ele se levantará. E ela está citando exatamente Daniel, capítulo 12, verso 1, que diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E neste momento haverá uma grande angústia, a qual nunca houve. Vou só desligar aqui o alarme. E ela diz mais o seguinte aqui para nós. Deus concede ao ser humano um período de graça. Entretanto, há um ponto além do qual a divina paciência se esgota, meus amigos. Está vendo? Deus ele concede Heloísa, Ângelo e Elaine um período de graça. Mas, entretanto, há um ponto além do qual a divina paciência se esgota. Deus tem um limite, meus amigos. E quando é que Deus ele fecha a porta da graça para nós? Na verdade, não é Deus que fecha a porta da graça para nenhum de nós. É nós que fechamos a porta para nós mesmos. Nós é que temos o livre-arbítrio. Quando Jesus lançar lá o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça, não foi porque ele quis fechar a porta da graça. É porque ele vai olhar para a terra procurando algum salvo, mas neste momento ele não vai encontrar mais nenhuma pessoa. Ele não vai encontrar mais nenhuma pessoa que queira algo sério com ele. Todas as pessoas da terra, neste momento que Jesus estiver prestes para lançar o incensário sobre a terra, que ele tiver com o incensário de ouro, e ali está os santos naquele incensário, representando ali os últimos remanescentes, que farão parte dos 144 mil. Naquele momento, Jesus ele olha para a terra e ele já não encontra mais nenhuma pessoa que queira algo com o Senhor. Então, neste momento, ele chora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele chora, porque a humanidade rejeitou definitivamente ao Senhor. Então, Jesus, ele lança o incensário sobre a terra e fecha definitivamente a porta da salvação, a porta da graça. E ela diz mais o seguinte, e os juízos de Deus se seguem inevitavelmente. Logo após Jesus lançar o incensário sobre a terra, a Bíblia diz o que acontece logo em seguida. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Olha o que diz aí, Apocalipse, capítulo 8, verso... A gente vai ler aqui os versos 1 até o verso de número 6. Olha o que diz aí, Apocalipse 8, 1 a 6 diz o seguinte.
Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Este silêncio aqui no céu representa exatamente 7 dias. Da mesma forma lá como na história da Arca de Noé. Quando a porta da arca fechou, passou ainda 7 dias para que viesse a destruição. A mesma coisa está acontecendo aqui, ou vai acontecer nos últimos dias. A porta da graça vai se fechar, passa-se 7 dias. Durante esses 7 dias, olha o que acontece. Há silêncio, por quê? Porque agora Jesus se prepara para deixar o Santíssimo. O juízo finalizou. E aqui diz o seguinte: então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então o juízo finaliza, há silêncio porque é um momento solene, os anjos recebem as trombetas porque o juízo finalizou, e eles recebem as trombetas no lugar santíssimo, e agora Jesus ele deixa o Santíssimo. O verso 3 diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo para as orações de todos os santos. Estes santos aqui é o último remanescente de Deus, os 144 mil, ou o restante que estão sendo selados dos 144 mil. Todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo, o anjo aqui é Cristo, subiu a presença de Deus e a fumaça do incenso, com as orações dos santos. A serva do Senhor aqui fala claramente que este é o momento que Jesus fala: Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. E aí ele se prepara para lançar o incensário. A serva do Senhor fala lá no livro Primeiros Escrito, ali quando vai no capítulo que é o encerramento da terceira mensagem angélica, ela diz claramente que ele olha para a terra e não tem mais ninguém para ser selado. Então todos os salvos estão numerados e selados. E Jesus se prepara para lançar o incensário sobre a terra. Isso se encontra aqui no verso 5 que diz: e o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Aqui está o momento do lançamento do incensário. Aqui Jesus está fechando a porta da graça. Neste momento, a serva do Senhor ele diz que ele fala: está cumprido. Ele lança um incensário sobre a terra e aqui diz: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos, preste atenção agora, depois que ele lançou o incensário sobre a terra, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então perceba, é do jeito que ela falou aqui claramente. Aqui diz, ela fala: Deus concede ao ser humano um período de graça, entretanto há um ponto, além do qual a divina paciência se esgota. Jesus ele vai lançar um incensário sobre a terra para fechar a porta da graça. E o que é que se segue depois do lançamento do incensário? Depois que a porta da graça estiver fechada, aqui ela diz: e os juízos de Deus se seguem inevitavelmente. Aqui está falando das pragas. As primeiras pragas são as trombetas. As últimas pragas é o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Por isso que aqui fala que quando Jesus lançou o incensário, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então vemos claramente que o toque das trombetas está depois do lançamento do incensário, ou seja, depois que a porta da graça estiver fechada. E aqui, para a gente concluir a nossa meditação de hoje, aqui diz: em sua misericórdia, o Senhor trata com paciência as pessoas e as cidades, dando advertências para salvá-las da ira divina. Hoje, meus amigos, o Senhor ele tem sim dado muitas oportunidades para cada um de nós. Mas infelizmente as pessoas estão rejeitando esta oportunidade. Mas aqui ela diz: no entanto, virá o tempo em que não mais se ouvirão súplicas por misericórdia. Haverá o tempo que não haverá mais, meus irmãos. A porta da salvação já não estará mais acessível para a raça humana. E aqui ela diz: e os rebeldes que continuam a rejeitar a luz da verdade serão eliminados num ato de clemência com eles mesmos e com aqueles que de outro modo seriam influenciados por seu exemplo. Então, até mesmo quando o Senhor Jesus, o Pai, o Espírito Santo exercerem a sua justiça, esse ato de justiça também será um ato de misericórdia. Não pense você, não pense eu,
Não pense em você também que está em casa, que quando o fogo descer sobre os perdidos, aquele será um ato de maldade. Pelo contrário, os próprios perdidos é que vão clamar pelo fogo, porque eles não vão conseguir aguentar estar na presença de Deus. Eles sabem que Deus ele é santo, justo e bom. E neste momento, todos vão ter que se ajoelhar perante o Senhor e reconhecer que Deus é bom e que o governo de Deus é santo, justo e bondoso, que Deus ele é santo e misericordioso. Então, que cada um de nós, nesta manhã, possamos guardar esta palavra no nosso coração, sabendo que a porta da salvação ela ainda está aberta, mas ela não estará aberta para todo sempre. Lembre-se, o texto que nós lemos foi: o meu espírito não agirá para sempre na vida do homem, porque este é carnal. Ou seja, o ser humano, ele só quer seguir as coisas da carne, as obras da carne. Mas nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Vamos agora se ajoelhar para a gente falar com o Papai do Céu. Heloísa. Quem vai fazer a oração? Heloísa. Meus irmãos, a gente está dando as costas para a câmera porque a gente está dando as costas para o sol. Tá ok? Se ajoelha, né? Se ajoelha. Aqui, ó. Para lá, virado para lá, né? Aqui, ó. Se ajoelha. Lá. Você fecha os olhos. Vai, Heloísa, faz a oração. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por vocês, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado pelo alimento espiritual. Mais alto. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Abençoe minha família, abençoe os meus vizinhos, abençoe esta comunidade de JK, abençoe a comunidade de José Euclides, abençoe os irmãos da igreja, que eles possam servir aos teus preceitos, porque os teus preceitos são santos, justos e bons. Nos ajuda a sua obediência de todos os dias. Nos prepara para a tua volta, porque a tua volta está perto. Não retire o poder do Espírito Santo Amém, Luiz? para vencer as tentações do dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora levantar as mãozinhas. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito esteja com cada um de nós e que todos nós possamos dizer aqui: amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vou tirar só minha sacola.